233, vamos aqui para a questão 43. Veja no gráfico a quantidade de voos domésticos no Brasil no primeiro trimestre de 2016. Bom, aqui nós temos um gráfico. É o mesmo gráfico que tem aqui no livro. E está dizendo assim, voos domésticos no Brasil no primeiro trimestre de 2016. Aqui, olha só, está a quantidade de voos. Como eu disse para vocês, se tiver mais de seis números, já é na classe dos milhões. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, que número é esse? 1 milhão, né? Qual classe ele pertence? A classe dos milhares. Primeira classe, segunda classe, terceira classe. Aqui já é uma unidade de milhar. Aqui, que número é esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números, 7 dígitos. Então, também é a classe dos milhares, a unidade de milhar. 3 milhões, 5 milhões, 7 milhões, 9 milhões. São números altos, né? Aqui, olha esses números nesse gráfico. Aqui eu tenho 3 números que formam uma classe, a segunda classe e a terceira classe. Que número é esse? 8 milhões. Por que 8 milhões? Porque aqui já é a 7ª ordem, ok? Aqui, olha. Que número é esse? 6 milhões. Por quê? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ª ordem já é a classe dos milhões. E aqui? Também 7 milhões. Por quê? Porque é a 7ª ordem, já começa a terceira classe, ok? Então, nesse gráfico, nós só temos números altos. E vocês podem observar que nós temos 7 dígitos, nós temos 7 números. Então, são a classe dos milhões. Na questão A, marque os dados numéricos do gráfico na reta numérica. Bom, eu tentei fazer uma reta aqui, não consegui fazer os números aqui porque são mais de 6 dígitos, mais de 6 números em cada pontinho desse, não deu, mas eu tentei colocar assim, para cima e para baixo, né? Então, aqui, a gente começa com 1 milhão, essa aqui, 2 milhões, 3 milhões, 4, 5. Né? 6 milhões, 7, 8, 9 e 10. 10 milhões. Aí a gente vai pegar o mês de fevereiro, o mês de janeiro, fevereiro e março. Então, de acordo com os valores que estão aí em cima da torre do gráfico, aquele gráfico lá com aquelas torres, eles estão mais ou menos aproximados aonde? Olha, janeiro, nós temos 8 milhões 545.274. Então, é mais de 8 milhões. Então, ele está mais aproximado de 9 mil, né? Então, vamos verificar que ele está entre o 8 e o 9. Ele está bem aqui, olha, entre 8 e 9 milhões. Então, se aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Ele está bem aqui, olha. A gente vai escrever janeiro, bem aqui. Janeiro. Onde, tia, eu vou escrever janeiro? Bem aqui no meio, olha. Aqui no meio, entre o 8 e o 9. Entre 8 milhões e 9 milhões. Porque é 8 milhões 545 mil. É bem aqui no meio. Escreva janeiro, tá bom? Ache aí, entre o 8 e o 9, você acha bem o meio e coloca janeiro. Coloca uma setinha e escreve janeiro. Agora, vamos ver fevereiro. Fevereiro, ele está bem próximo de 7 milhões. É 7 milhões 58.886.
Então, ele está bem próximo. Não, março. Março está bem próximo de 7 milhões. Vamos colocar aqui março. Março está bem próximo. Então, cadê? Vem aqui 7. Aí você vai puxar uma setinha e vai escrever aqui março. Deixa eu só apagar os outros para não ficar muita informação. Já fiz a contagem com vocês. Só para não ficar tanta informação assim. Pronto. E vamos ver fevereiro. Fevereiro eu tenho 6.977.005. Então, ele está bem no final de 6 milhões, quase no 7. Aqui eu tenho 6 milhões, né? Ele está bem no final de 6 milhões, quase no 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele está bem aqui, né? Então, eu vou puxar uma seta e vou escrever aqui. Fevereiro. Pronto, encontrei os 3 na... Deixa eu ver se funciona essa caneta. Mais pesadinha. Então, olha só. Entre 8... Peraí, gente, eu acho que eu errei bem aqui, peraí. Janeiro... Não, janeiro é aqui, entre 8 e o 9, é bem aqui. Eu errei aqui, peraí. Não é aqui janeiro, não, é bem aqui. É aqui que está o 8 e o 9. Deixa eu fazer de 11 de vez. Espera lá, só um pouquinho. Aqui que é entre o 8 e o 9. É aqui que é janeiro, olha. Eu confundi aqui. Aqui. É bem aqui janeiro, tá? Entre o 8 e o 9 de janeiro. Ok? Aí aqui fevereiro. E aqui março, fevereiro, peraí. Deixa eu só corrigir aqui. Fevereiro é no final. Como eu tenho quase 7, então fevereiro é aqui. Deixa eu só melhorar aqui para ficar mais certinho, peraí. Fevereiro é aqui, quase no 7. Fevereiro. Fevereiro é aqui. Janeiro é aqui. Ok, deixa eu ver março agora. Pera lá, deixa eu reorganizar. Março é bem no meio, bem pertinho do 7. Aqui é o 7, então... Março é aqui pertinho, junto com fevereiro. Então, a gente vai colocar aqui março. Pronto. Então, é janeiro. Janeiro é entre o 8 e o 9. Você puxa uma setinha e faz aqui com uma letra pequena. Minha letra ficou muito grande. Fevereiro é quase chegando no 7. Esse aqui é o 7, olha. E fevereiro é logo depois dos... E março é logo depois do 7. Ok? Então, assim que vai ficar a nossa setinha. Fevereiro e logo bem pertinho março. E janeiro fica no outro local. Entre o 8 e o 9. É assim que vai ficar na nossa linha de valor. Vamos agora para B. Usando o ábaco, some os valores apresentados no gráfico. Em seguida, escreva o resultado com algarismo e por extenso. Vamos colocar primeiro eles no ábaco, né? A unidade. Vamos verificar aqui. Eu tenho quantas unidades aqui? Nossa, tá muito transparente aqui.
Deixa eu ver que valores são esses. 2 milhões. Certo. Então, vamos ver aqui. Aqui eu tenho 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Eu tenho 6 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. Centenas. Uma centena. Agora eu vou para a unidade de milhar. Uma unidade de milhar. 8 dezenas de milhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Centena. Eu tenho 5 centenas de milhar. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho 2 milhões. Só que não parou, ainda tem mais uma. Então, como nós sabemos que são 3, né? Unidade, dezena. Unidade de milhões, dezena de milhões. Aqui eu tenho 2 também, tenho 2 dezenas de milhões. Então, vamos ver qual valor é esse. Como eu tenho aqui 2, aqui 2, aqui eu tenho 2, 4, 5, né? Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 5. Então, se nós dividirmos em classe, olha só, aqui ainda dava para colocar mais um número, para fechar essa classe, que são 3. Então, eu tenho 22.581.165. E aqui nessa questão, nós vamos escrever. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para escrever. $22 milhões. Não dá mais aqui daqui embaixo, né? $580 581.000, vírgula, não é isso? $165. Bom, então você vai escrever por extenso aqui embaixo do ábaco, tá bom? A resposta.